Bem-vindos a mais um episódio, só que dessa vez no nosso novo projeto, um projeto em família com elas. Exatamente. Nós vamos ter alguns episódios que nós vamos falar coisas de mulher. Porque o papel da mulher ele tem sido cada dia mais fundamental dentro da família. Então, tem famílias que não têm um pai, tem famílias que só tem aquela mãe que cuida das crianças, tem famílias de todas as formas que a gente imagina, mas a mulher está sempre ali, né? É uma ou outra família que não tem a mulher dentro do lar. Então, eu costumo dizer que o coração da família é a mulher, a gente que dita o tom da casa. E pensando nisso, eu e Thiago decidimos que nós gostaríamos de ter podcasts específicos para nós mulheres. E eu sei que isso vai nutrir muito você, muito a sua família e vai me nutrir também. E para isso, eu tive a inspiração, realmente foi algo divino, de convidar uma pessoa que eu admiro como mulher, como mãe, e fala muito bem. E fala muito também, tá? Não sei como é que vai ser essa briga aqui entre eu e ela, da gente falando pra caramba. Mas eu tô muito feliz de dividir o podcast em família com elas, com Rebeca Guerreiro. Oi, pessoal! Que honra estar aqui com essas mulheres que, para mim, são exemplos de fé e que dá para sentir. Espero que vocês consigam sentir daí também o espírito delas. Mas eu tô aprendendo com elas. Eu falo muito, então me perdoa aí, pessoal. Eu brinco muito, mas quando é para falar do Salvador Jesus Cristo, eu levo muito a sério. Então eu espero muito que vocês possam ser edificados com a nossa conversa aqui hoje. E a gente... muitos de vocês sabem quem é o Lucas, o seu irmão, porque como a gente está falando Rebeca Guerreiro, vamos já deixar claro desde o dia 1, a Rebeca é irmã do Lucas. Eu acho que você é mais bem-humorada que ele. Você tem um humor muito gostoso. Eu sou muito irreverente, o Lucas é um pouquinho mais reverente que eu. Mas é a mesma linha de raciocínio, assim, de educação espiritual, educação emocional. E eu tô muito feliz de dividir esses momentos aqui juntas. Ela não é das câmeras, ela não gosta muito, mas ela aceitou o desafio e eu acho que vamos... Pessoal, se vocês não gostarem, comenta no privado aí pra Andressa, que fala pelas costas, que eu acho que é um pouco melhor pra mim. Tô brincando. Ai, não, eles vão te adorar, eu tenho certeza disso. Bom, e nada mais, nada menos, nós temos como as nossas primeiras convidadas, né? Nós temos 3 convidadas hoje muito especiais que a gente vai gravar. Vamos trocar de roupa apenas, mas é tudo no mesmo dia, tá, gente? Mas a nossa primeira convidada é figurinha repetida aqui no Em Família. É uma mulher vibrante, é uma mulher linda, bem vestida, cheirosa, uma mulher poderosíssima que descobriu esse poder no meio de tantas dificuldades que passou no último ano. E nós entrevistamos, eu e Thiago, há um ano atrás, quando ela teve uma perda muito grande na sua família. A gente vai falar um pouco, bem brevemente sobre isso, porque a gente quer saber como que ela está depois de um ano. Quais foram as coisas que ela descobriu, que ela era capaz, que ela poderia fazer, mas ela nem entendia o quão poderosa ela era. E hoje nós temos aqui a Bruna Figueiredo de novo. Oi, gente. A dona do Ouse Ser Bom. A dona do Ouse Ser Bom. Bem-vinda, minha amiga. Obrigada. É um prazer estar aqui. Eu adoro conversar com vocês, você sabe disso. E é um prazer poder falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho do que está acontecendo na minha vida também. Vai ser muito bom. Que bom. Espero que você esteja à vontade. A Bruna, ela veio toda descontraída e a gente veio muito séria, amiga. A gente veio muito séria. Jornal Nacional. Não, ela falou assim, a gente trocou muita mensagem, né? E eu preocupada com a roupa que eu vou usar. E a Andressa é fotógrafa, então ela entende muito de detalhes, de câmera, de enquadramento e tudo isso. E eu falei, Andressa, você pode me vestir? Porque eu não sei. E ela falou, gente, eu tô me sentindo a Fátima Bernardes. Aí mandou um gif da Fátima Bernardes. Bruna, depois de um ano do falecimento do Daniel, de uma tragédia, né, que aconteceu, quem é a Bruna hoje? A Bruna é alguém se redescobrindo. Acho que não só... Como é que eu vou explicar isso, gente? Mas todos os âmbitos da minha vida mudaram. Não só a Bruna esposa, que no caso perdeu o marido, mas a Bruna mãe, a Bruna
pessoa, eu senti muito que os meus próprios sonhos pessoais se perderam quando tudo aconteceu. Então, é uma pessoa totalmente diferente. A Bruna hoje da Bruna de um ano atrás, uma pessoa totalmente diferente. Algumas coisas pro bem, algumas coisas não tanto, mas é uma Bruna com muito mais experiência e capacidade e muito mais próxima do Salvador do que eu já fui antes. O que você acha que mais mudou dentro de você? Eu acho que a minha fé no Salvador, talvez. O meu apego ao Salvador, acho que foi o que mais... Até ontem, na igreja, a aula era sobre um discurso. Agora não vou lembrar qual é o apóstolo. Mas o nome é Vivos em Cristo. E durante a discussão a gente estava falando sobre como que a gente se sente vivo em Cristo. E aí eu até nem comentei nada na aula, que eu fiquei mais pensativa, mais reflexiva. Mas eu tava pensando que eu sinto que parte de mim se foi junto com o Daniel. E não sei se é uma parte que em algum momento eu vou conseguir reviver ela. Talvez ela fique morta ali pra sempre. E eu tava pensando que o que são as partes que são vivas dentro de mim hoje. E quando eu parei pra analisar isso, eu vi que todas elas são relacionadas ao Salvador. Então, se eu tirar Jesus Cristo da minha vida hoje, só vai sobrar o que é morto e escuro dentro de mim. Então, literalmente o nome da aula, Vivos em Cristo, é como eu me sinto hoje. Eu tô viva porque eu tenho o Salvador. Porque se eu não tivesse inúmeras coisas, os exemplos, a esperança, todas as coisas que são vivas dentro de mim hoje, elas vêm do Salvador. Então isso acho que foi a coisa que mais me transformou, assim, mais mudou dentro de mim, é a minha relação com o Salvador e o que ele significa e representa hoje na minha vida. É a parte viva da minha vida, é o Salvador. Que lindo isso, Bruna. Nossa. Que lindo. Força espiritual, né? Uma mulher super É. forte. Sabe o que eu tava pensando, Bruna? Desde o dia que eu fui no enterro, e quando acontece uma tragédia, é muito difícil nós mulheres, aceitarmos a vontade do Senhor. Uhum. Então, assim, sem acreditar que vai ter uma coisa boa depois. Eu quero exemplificar isso. Vocês já assistiram aquele National Geographic Channel? Tem os bichinhos e tal? Uhum. E aí todo mundo assiste aquilo e fala, que linda a natureza. E eu tô assim, ai, não é possível, mais um filhote vai ficar órfão. Eu tô com a adrenalina mil, sabe? E eu tô pensando assim, vai acontecer alguma coisa horrível. Uma tragédia, vai aparecer uma cobra. E isso é tão difícil para mim aceitar, né? Às vezes as coisas que acontecem na natureza. Como é difícil para nós aceitarmos as tragédias da nossa vida. Então, eu quero que você compartilhe, talvez para alguém que está passando por um momento de tragédia, como buscar forças no Senhor. Então, assim, como que passar pela tragédia, talvez sem histeria, como seria o meu caso. Eu vejo o filhotinho lá, a cobra, eu tenho vontade de pegar o tripé lá e tacar e falar, como o cinegrafista não fez nada, tá comendo os filhotinhos. Então, eu tenho desespero, assim, de ver as coisas acontecendo, mas é lógico que o Senhor te conforta de uma maneira diferente que nós. Então, eu queria muito que você compartilhasse, talvez, como sobrepujar os desafios quando acontece uma coisa que você não está esperando. Mas eu gosto dessa palavra que você usou, né? Sem histeria. Acho que desde o primeiro momento eu nunca te vi histérica. Eu sempre também te nunca vi. Calma. E Até mesmo no enterro. eu acho que Aquilo me confortou tanto. é muito comum nosso, né? De brasileiros, a gente fica histérico por qualquer coisa, né? É da nossa natureza isso. E é literalmente, porque a gente vê aqui os americanos, eles não têm histeria pra nada. Tudo eles fazem pensando, parece que eles pensam por blocos, né? E eu consegui te ver pensando assim, por mais que tivesse a dor latente ali, você conseguia um dia de cada vez resolvendo. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas depois eu quero saber da sua reconstrução. Acho que eu já comentei um pouco isso no outro episódio que a gente fez. Eu acho que houve uma preparação minha espiritual antes que tudo acontecesse. Eu tinha uma preparação espiritual muito sólida quando tudo aconteceu. Acho que isso foi fundamental para que eu pudesse passar por esse último ano. Então,
sei lá, primeiro conselho que eu daria, não espere que alguma coisa aconteça na sua vida para que você tenha que buscar. Você tem que... Se É aquela preparar história antes. das virgens do óleo. Você já tinha um Você azeite. vai colocando seu azeite ali, vai colocando, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu nunca na minha vida imaginei que isso fosse acontecer comigo. Nunca. Então, a preparação que eu fiz antes nunca foi para isso. Mas existia essa preparação. Então, acho que a primeira coisa é isso. Não espere alguma coisa acontecer, porque Esteja preparada antes. é muito fácil de você cair quando, né, a vida te As derruba tragédias desse vêm, jeito. aham. Então, essa é a primeira coisa. E acho que depois é uma escolha diária de continuar acreditando. Não só de continuar acreditando, mas de ver o lado positivo das coisas. Eu tenho isso já do meu caráter, da minha personalidade. Eu sou uma pessoa positiva, Aham. sempre fui. Então, eu consigo ver que isso me ajuda a passar pelas coisas. Mas, tem aquela frase, escolha seu amor e ame sua escolha, né? Do presidente Monson. E o que eu uso hoje na minha vida é escolha o lado bom. Então, Tem a ver todas com as ouse ser coisas bom Ouse ser também. bom. tem a ver com ouse ser Maravilhoso. bom. Todas as coisas têm o lado ruim e tem o lado bom. Tem o lado obscuro e tem o lado da luz. E pela tragédia que eu tô passando, tem muitas coisas que são bem obscuras e bem profundas. E bem ninguém solitárias vê, também, né? né? E bem Acordar solitárias. de noite. Exato, e que ninguém vê e que, assim, no primeiro momento todo mundo fica, nossa, e quer ajudar, e quer aquela... E depois todo mundo continua Segue com a as sua suas vida. vidas, e a tragédia meio que passa para as outras pessoas, mas pra gente não, ela continua ali, as nossas necessidades continuam ali e tudo. Então, eu faço esse exercício diário e realmente é um exercício. Gratidão. Eu às vezes tô olhando meus filhos brincando e o meu primeiro sentimento é, nossa, olha que lindo, que legal, que engraçadinho e tal. E imediatamente já vem um segundo sentimento de, nossa, o Daniel não tá aqui pra participar, nossa, ele não vai ver, nossa, eu não vou poder compartilhar isso com ele, porque por mais que eu sei que ele tá vivo e que ele existe tudo, e que talvez ele esteja ali participando naquele momento, mas ele não vai estar participando junto comigo. Então, é diferente. E aí, então vem o pensamento bom e vem o pensamento ruim. E eu escolho, Ficar tudo com bem, bom. tá tudo bem. Vai É ser uma escolha diferente. De hora em hora, né? Às vezes de minuto em minuto. É bem Difícil. desgastante emocionalmente, assim, não posso negar, é bem desgastante, assim. Eu chego muitas vezes no final do dia, assim, Exausta. completamente esgotada. Mas eu acho que se eu pudesse dar 2 conselhos, seria isso. Primeiro, não espere alguma coisa ruim acontecer na sua vida pra você se preparar. Aquela história das virgens com o óleo, ela é real. Você realmente precisa ter o óleo lá quando você precisar. Em algum momento você vai precisar, todo mundo vai passar. Talvez não por uma tragédia igual a minha, mas todo mundo vai passar por Por dificuldades. alguma coisa. E que vai ser muito difícil pra você naquele momento. Então, você precisa ter o seu óleo Ter ali. o seu óleo preparado. E a segunda é, você pode, mesmo nas situações mais difíceis, você pode escolher ver o lado bom das coisas. E possivelmente isso não vai ser natural. Como eu falei, pra mim não é É natural. um esforço. Pra mim é uma escolha. Talvez em algum momento se torne natural. Porque, igual um músculo, a gente faz exercício, chega um momento que o músculo já tá acostumado com aquilo. Então talvez chegue um momento que seja natural pra mim. Mas, por enquanto, não. Por enquanto ainda é uma escolha. Então, você é capaz de fazer isso. Você é capaz. E quando eu penso em capacidade também, eu sempre penso na expiação do Salvador. A gente olha muito para a expiação do Salvador como isso aqui é o meu poder de me arrepender. Mas a expiação do Salvador tem outras vertentes. E uma delas é te capacitar para você fazer coisas que antes você não era capaz. Então, acredita nisso e aciona esse seu poder. Acho que você acionou, né? Porque, como ela falou, você agora tá indo pro mestrado. E como é que tá sendo isso? Que A maravilhoso. gente agora vai pra parte da reconstrução da deixa sua eu vida, né? Porque a Bruna que eu conheço, que Daniel falava Tá pra você acessando que o poder você do Senhor. falava inglês e você não acreditava
estava nisso, de repente está no mestrado. Então, só para dar um contexto, o Bruno, o Bruno, Daniel. a Bruna e Bruno, não, Andresa. O Daniel era o estudante Isso. e você era acompanhante do estudante, que a gente chama aqui de F2. Então, ele era o F1, você é o F2. Quando o Daniel faleceu, você passou a ser a F1, você aplicou para isso, foi orientada, eu sei que você teve muitas orientações também, e você passa a ser F1 e começa a estudar na Internexus, que é uma escola de inglês aqui, e estudando na Internexus agora você se sente pronta para ir pro mestrado ou não? Tô indo do jeito que tem que ser, vambora. Não me sinto pronta de jeito nenhum. Porque eu sei que o Daniel falava para você que você falava inglês e você não conseguia acreditar, e ele resolvia basicamente tudo dentro da casa, né? Sim. Conta pra gente isso. Acho que eu me escondia muito atrás dele nesse Você sentido. deixava. Então ele fala, eu tô resolve. só aqui, né? Faz quase 8 anos que a gente mora aqui. Só que eu nunca estudei inglês. Então, tudo que eu sei é o que eu aprendi falando com as pessoas. E isso me deixava muito insegura. Não sei a gramática, não sei se o que eu tô falando tá certo, não sei e tal. E aí, a insegurança me fazia eu me fechar. Quando era exatamente o contrário que eu deveria fazer. Quanto medo mais de a errar, gente se abre, mais a gente aprende. Mas naquele momento eu não estava aberta. Então eu ficava. Mas o Daniel sempre ele, não, você fala, não. Incentivando. Você vai, tá? E eu não acreditava. Mas aí, quando eu fiquei sozinha, o que eu tinha que fazer? Teve Tinha que- que fazer. E aí, quando eu fui entrar na Internexus, eles têm 8 níveis lá. E aí, eu falei, vou entrar ali, né? 3, 4. Eu entrei no 6. Aí eu fiquei, opa, acho que eu falo o mais Daniel inglês tava do que... certo. Aí o meu bispo designou algumas pessoas nas primeiras semanas para me acompanhar nas coisas. No banco, na funerária, em lugares que eu precisava ir, porque eu falei, bispo, eu não falo inglês, o que eu faço? Aí ele me designou pessoas. E aí chegou uma hora que as pessoas, tipo, eu não vou mais vir com você porque eu só fico consegue. parado aqui, você resolve tudo, você fala tudo, tipo, eu não tô fazendo nada. E aí eu fui pegando confiança aos poucos, assim, né, e me expondo mesmo às situações que eu tinha que falar, que eu tinha que resolver, que eu tinha... Meu pior pesadelo é falar no telefone em inglês, e aí eu tinha que falar no telefone em inglês e tal. Mas sei lá, eu sinto que depois de perder o Daniel, eu sempre falava pra ele, Daniel, não tenho medo de nada, eu só tenho medo de ficar sozinha. Sempre foi o que eu falei pra ele. Tanto que vamos fazer, vamos pra outro país, vamos, eu sou muito do vamos. Mas o meu único medo era ficar sozinha. E já comentei isso também no outro podcast que a gente gravou, eu sinto que eu fui, não sei se pré-ordenada, mas eu sinto que eu aceitei esse plano que tá acontecendo na minha vida em algum momento. E talvez esse meu medo de ficar sozinha vinha talvez disso. De Dentro alguma coisa de mim, que você sabia que podia... eu sabia que eu, enfim... Tipo um déjà vu, assim, quando a gente sente que... não sei, basicamente. mas meu único medo era esse. Então, quando... E eu tenho esse medo. Então, você tem esse medo também? Com certeza, acho que toda Ficar mulher, sozinha. né? Acho que Mulher. toda mulher acaba tendo, né, esse medo de... Tanto que as pessoas perguntam pra mim, você casaria de novo? Eu falo, gente, eu não quero nem pensar nessa... Não. Pera, vamos todo mundo com calma. Calma. Eu não consigo viver muito o futuro e nem o passado. Eu vivo hoje. Hoje eu tô aqui com Isso é Bruna maravilhoso. e com Rebeca, eu vivo aqui. Porque senão eu dou uma surtada, né? E é isso que a gente aprende, né? Sim. Que não devemos viver assim. Devemos viver o hoje, isso. E aí, quando esse meu medo aconteceu, né, fiquei sozinha, eu sinto que eu perdi o medo de tudo. Tipo assim, se eu tenho que ir ali resolver, eu vou lá. Se eu tenho que, Você acha agora que eu isso vou veio estudar, do vou Senhor, lá. essa coragem? Com certeza. Com certeza. Porque como eu falei, a Bruna, que eu conhecia, pelo Não menos nos era. últimos 29 anos, quando aconteceu, era uma Bruna que tinha medo. Tinha medo de ficar sozinha, tinha medo de fazer as coisas sozinhas, tinha medo de... eu não gostava de ficar sozinha. Sempre tinha que estar acompanhada, sempre tinha que estar com alguém, sempre tinha... E aí, de repente, eu tive que aprender que a solidão existe e que mesmo quando eu tô sozinha, eu não tô sozinha. Esse foi um sentimento, mais uma coisa que eu aprendi sobre o Salvador. Eu nunca me sinto sozinha, abandonada. Tem momentos de muita tristeza, mas eu não tô sozinha. Eu sinto ali claramente o Senhor passando aquilo junto comigo, sabe? Então, eu Nossa, aprendi até que arrepia. talvez a solidão, ela
não seja tão sozinha assim quanto a gente acha. Uhum. E aí, sei lá, eu só perdi o medo de tudo. Então hoje, tudo que eu Chamei tenho ela pra pra pular de arriscar, paraquedas, que ela não tem mais medo. tudo Ela que eu vai. tenho pra arriscar, eu vou. Brincadeira. E, Bruna, você se sente confiante pra ir pro mestrado? Você se sente pronta? Você se sente... Maravilhoso. Não. Eu sinto que é o que eu tenho pra fazer. E como eu não me sinto sozinha, eu sinto o Salvador o tempo todo ali comigo, eu acho que isso também me ajuda a não ter medo das coisas. Me ajuda a sentir que eu posso porque eu tenho ele ali. E aí, só vamos. Aí, Bruna, se sente pronta? Não, definitivamente não. E tem várias semanas que eu penso, como que eu vou fazer isso dar certo? Mas aí... Confia, né? eu só sinto que se eu confiar, vai dar certo. Então eu vou e faço. E é isso. Ai, eu tô querendo ter essa força espiritual dela, maravilhosa. Sabe que eu estava falando, eu estava pensando aqui em inúmeras situações que a gente passa como mulher. Tem situações e situações, mas independente se vai chegar alguma coisa ruim ou não na sua vida, a coisa do olhinho, né? Do azeite, mas a gente precisa ter mais coragem todo dia e às vezes eu me sinto às vezes muito preguiçosa. Preguiça para estudar inglês, preguiça para ir para academia, preguiça para aquilo outro. Meus filhos, eles cresceram acordando 10h30, 11 horas da manhã, gente. E eu acordava 10h30, 11 horas da manhã. Hoje eu olho para minha vida lá atrás e falo, nossa, quanto tempo que eu perdi, né? Hoje eu acordo todo dia às 7. É meio que, André, você está se preparando para alguma coisa ruim que vai acontecer na frente? Não. É. Mas eu preciso tomar mais rédea da minha vida. Uhum. Não sei se você pensa isso agora, na situação que você vive, que você precisa ser agora. Você tem que tomar rédea de todas as situações da sua vida. Para ir num banco, você não tem Daniel para ir no banco com você. Mas, poxa, eu tenho o Thiago para ir no banco, mas por que eu preciso esperar que ele vá ao banco para mim? Por que eu não posso ir lá e resolver o que tem que resolver, né? Eu tive situações com meus filhos pequenos que eu era extremamente dependente deles. As pessoas que não me conhecem há muitos anos, elas nem acreditam nisso. Mas eu era dependente de tudo. Até às vezes hoje eu fico meio com uma preguicinha. Eu falo, acho que eu vou depender mais um pouquinho. Porque eu tô tendo essa autossuficiência como mulher. E independente, porque eu acho que a gente cresce mais como família, como casal, como indivíduo, quando a gente toma rédea da nossa vida. Sim. Porque a minha vida não está condicionada à vida do Thiago, à vida da Bela, da Gica, do Gu, dos meus pais, dos meus irmãos. Não, a minha vida está condicionada a mim. Ao que eu devo fazer por ela. Porque o Thiago, ele fez 2 faculdades. Isso não tem nada a ver comigo. O que eu fiz? O que eu, Andresa, fiz? Para poder progredir e um dia olhar para o meu Salvador e falar, aquele tempo que eu tive lá nos Estados Unidos, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Não sei se eu tô sendo Eu muito entendi. vaga. Eu acho que o que a Andressa está querendo falar e o que eu entendi foi que a gente tem que ser a mulher da nossa vida, no sentido de assumir o controle e falar assim, vou cuidar de mim e depois cuidar dos meus filhos. Às vezes, a gente pensa que cuidar dos filhos, cuidar do marido é o papel da mulher e esquece um pouco de nós. E agora, com 3 meninos que dependem totalmente de você, eu imagino que deve ser uma luta diária. Mas como você faz para agora ir para pós-graduação e poder, sabe assim, voltar a estudar? Então, você está fazendo isso por você. É bom ter esse momento. Eu queria que você compartilhasse com a gente como é também cuidar de você para poder cuidar deles. E a dinâmica também, né? Porque eu te conheço... Um acordou ou dormiu. Eu te conheço bem próximo, eu sei que a dinâmica hoje, para você estar aqui, tem alguém lá fora cuidando das crianças. As crianças não vão se cuidar sozinhas. Tem um bebê de 1 ano, 3 anos e 5, é isso? 6. 6. Então, a gente tá falando de 3 criancinhas, 3 bebezinhos. Então, é uma dinâmica para você estar aqui, é uma dinâmica para você ir para Internexus e agora vai ser uma dinâmica para o mestrado. Como que vai ser tudo isso? Acho que o pouco que você estava falando antes da gente se sentir independente, eu acho que a mulher tem muitas vezes um papel um pouco mais submisso. Que não é errado, não acho que, quer dizer, depende do nível da submissão. Mas, assim, eu acho que todos nós, homens e mulheres, somos submissos a certas coisas, principalmente a Deus. Então, mas acho que às vezes as mulheres tendem a se colocar mais submissas do que elas precisariam estar. E a gente ignora muitas capacidades, eu acho que a gente tem por se colocar nessa posição de submissão.
uma coisa que é das coisas que eu considero meio ruins, às vezes, que passam na minha cabeça. E às vezes eu tô lá resolvendo as coisas, tô fazendo, né? E aí eu olho pra trás e penso, nossa, eu podia ter feito isso enquanto o Daniel tava aqui. Tipo, eu podia talvez ter tirado esse peso Por dele isso que a Andressa falou, né? Tantos anos acordando às e 10. eu ter feito, mas eu não fiz porque eu não me sentia capaz de fazer. Mas eu tinha essa capacidade, eu só não sabia que ela existia. Ou eu só não acionava ela. Então, talvez Está a dentro gente... da gente, então. a gente se desafiar, a gente se... sair desse lugar mesmo de submissão e pensar, não, eu posso, eu consigo. E acho que é uma coisa muito inerente do ser humano, e talvez de nós mulheres mais do que dos homens, que eu acho que a gente é um pouco mais perfeccionista, a gente é um pouco Medo mais... de errar, Era isso que eu ia falar, é o medo de errar. Tem um livro maravilhoso que chama Coragem de Ser Imperfeito, de uma americana. E esse livro me ajudou tanto, porque ele fala assim, você pode estar vulnerável, você não precisa ser boa em tudo. Você não precisa, porque essa vida de rede social, a gente precisa dar conta de tudo. É a mãe fitness, é a mãe que leva os filhos na escola, é a mãe que tá sempre bonita, é a mãe... E eu entendo que a gente tem que fazer o nosso melhor. E ser o melhor que o Senhor espera que a gente seja. Então, eu penso muito assim, quem é a Rebeca que Deus quer que eu seja? E acho que vai ser a melhor versão minha. Ainda não cheguei lá, mas um dia eu vou chegar. Então, talvez seja essa versão que a Andressa tá, né? De poder assumir o controle e fazer as coisas que precisam ser feitas. E acho que outra vertente de mulher muito nosso é se cobrar muito. E se culpar muito também. Então, a gente tem primeiro medo de errar. Então, a gente deixa de fazer coisas porque a gente tem medo de errar. E a gente, quando faz, se cobra. Não, isso aqui não foi suficiente, isso aqui não tá bom, isso aqui não sei o quê. E acho que eu fazia muito isso. E aí, hoje, eu olho pra minha vida e eu acho ela tão incompleta que o que eu for capaz de fazer já é suficiente. Porque eu vejo como, nunca vai ser completa sem o Daniel. Então, o que conseguir ser feito já é bom. E isso mudou minha perspectiva das coisas. Hoje eu faço muito mais coisas do que eu fazia antes, porque eu não tenho esse... perfeccionismo, isso. né? Tipo assim, Eu não tenho essa expectativa de que você é perfeita, de que você é completa, de que você... E mesmo assim, eu sou completa nas coisas que eu faço. Eu me dou inteira, eu dou aquilo que eu tenho de melhor e eu me sinto completa quando eu consigo realizar essas coisas. Então, a gente, mulher, tem que tirar um pouco disso da gente, de medo de errar e de medo de não ser perfeita, de não ser completa, e ir lá e fazer, e a gente vai descobrir que a gente pode ser completa no incompleto. Eu tenho algumas frases feitas lá em casa, né? Tipo, se tiver que fazer, faz. Eu sempre falo isso pros meus filhos. Ué, gente, Legal. você tem que fazer, vai lá e faz. E se errar, Eu sempre falo, se errar, errou. Se quebrar, quebrou. Se não deu isso é certo, não ótimo. deu. Para com essa palhaçada. Porque eu Essa sou do mãe Rio, eu raiz. termino, para com essa palhaçada. Porque pra mim, tá? Eu fui muito preguiçosa. Acho que quando você falou sobre a palavra submissão, eu acho que relaciona muito com a preguiça também. Eu sou submissa ou eu sou preguiçosa? Eu gosto que o Thiago vá lá e resolva o negócio pra mim, porque a eu sou preguiça submissa. fica escondida na submissão. A preguiça tá escondidinha ali na submissão. Então, a Andresa, fulana, ciclana é muito submissa ao marido. Não, às vezes ela é preguiça só. Às vezes ela só tá, meu Verdade. marido faz, Sabe que eu vou fazer? Sabe que a Bruna me lembrou? Que eu tava um dia no mercado, eu compartilhei com a Andressa e um homem chegou assim, meus filhos causando terror, né? Subindo carrinho, comendo lanche, abrindo as coisas. E aí um homem comentou, você é uma ótima mãe. E eu fiquei pensando assim, como eu não conseguia aceitar esse elogio, eu fiquei pensando em todas as coisas que eu não sou boa. Tipo, eles não comem bem, às vezes não dormem no horário, às vezes não escovam dente, às vezes, entendeu? Todas as coisas que eu faço de errado sendo mãe. E eu pensei, por que eu tô sempre me recriminando? Porque se fosse meu marido aqui, ia falar obrigada, seguir a vida e tchau. Vida que segue. E talvez lembrar desse elogio por anos. Então eu fiquei pensando, por que nós mães estamos sempre, nunca é o suficiente? Igual você falou, sabe? Você começou um canal, Ouse Ser Bom, você tá indo pra pós-graduação, você tem 3 filhos, entendeu? Você consegue se cuidar. E assim... sempre bonita. Sempre arrumada. Então assim, como que isso não é maravilhoso, entendeu? Como que a gente demora a gente tem que elogiar quantas vezes pra gente aceitar?
Entendeu? Ai, que roupa linda. Menina, foi $5. Sempre essa. Tava numa promoção, paguei R$3,99. Ninguém te perguntou quanto custou, querida. Eu sou obrigada. Faz assim, ó, faz até com o ombrinho, gente, ó, vou ensinar pra vocês, tá? Só vai obrigada, tá? Na semana passada, uma das filhas da Andresa foi com os meus meninos pra eu ir no templo. Daí eu voltei pra buscar eles, e daí ela tava maravilhosa. Um look, ela Andresa, tá? Maravilhosa. Aí eu, ai Andresa, que linda você tá hoje, isso aqui. E ela, ai, obrigada, eu sei, eu sou linda. E eu fiquei tipo, é isso mesmo, você é linda. Eu até falei, não é de você que eu tô falando, do seu look hoje, porque você é sempre linda mesmo, mas o seu look hoje tá maravilhoso. A gente tem essa dificuldade, às vezes, de aceitar também, né, Mas os eu elogios. aprendi, amiga. Eu aprendi aos 46 anos, né, gente? Indo pra 47, a gente começa a ficar reverte. mais esperta, Nem assim, parece. de aceitar a vida como ela é. Quando você começa a olhar a vida e fala, cara, é isso aqui que foi me dado? Então, beleza. É com isso que eu vou fazer. É com isso que eu vou viver, é com isso que eu vou fazer. Eu não tem outra alternativa. É isso daqui. Quando eu entrei na fase da adolescência, você pegou muito isso, porque a gente conversou muito sobre isso, né, Bruna? A gente ainda não era friends, amiga, mas agora eu vou te contar também. Quando eu entrei na fase da adolescência, eu entrei em parafuso, assim, porque eu fui uma mãe muito boa quando meus filhos eram pequenos. E, de repente, eu entrei na adolescência e eu falei assim, gente, eu não sou uma Como mãe é que boa. lida com isso aqui agora? Mudou, né? E uma terapeuta foi tratar a Gica, e ela falou assim que eu não sabia ser mãe de adolescente. Aquilo acabou comigo. E eu falei, nossa, como é que eu pude ser uma mãe tão boa até aqui? Como é que eu posso fazer agora para ser uma mãe boa daqui para frente? E eu não tenho rancor do que ela falou isso não, porque de fato eu não estava sabendo ser mãe de adolescente. E às vezes a gente tem que só aprender a fazer o melhor daqui para lá. Hoje eu cuido do meu corpo, mas nem sempre foi assim. Hoje eu vou pra academia todos os dias, bonitinha. E você acha que isso é um Como exemplo bem. para as pessoas? pra eles? Totalmente, mas eu fui um exemplo ruim. Tanto que os meus filhos comem muito mal. Meus filhos adoram comer doce. A Gica, assim, ela... Se tiver uma árvore de doce, ela vai viver debaixo daquela sombra daquela árvore de doce. E ela vive com problema de saúde, ela vive doente. Ela é a que mais adoece na minha casa, era ela e eu. Quando eu mudei o meu comportamento e passei a cuidar de mim, como é que eu ensino ela agora? Eu ensino pelo exemplo, eu faço comida gostosinha, quando ela come alguma coisa errada eu brigo com ela, mas eu fui por anos um péssimo exemplo com isso. Então, Andresa, mas você está se cobrando, você está se culpando? Não, mas eu poderia ter feito melhor, mas a partir daqui eu vou fazer melhor. Então, eu não como mais açúcar, o pessoal já está cansado de ouvir isso. Tem 2 anos que eu não como açúcar, eu não bebo nada com caloria, eu estou melhorando a minha vida para tirar o atraso do que eu não fiz lá atrás com os meus filhos. Então, por isso que eu falo essa coisa de preguiça, de você não levar a sua vida a sério, sabe? Um dia essa conta chega. E quando essa conta chegar, como que a gente vai lidar com isso? O exemplo hoje que você dá para os seus filhos de estudar, de fazer o que tem que ser feito, vai lá e faz, acabou. Mesmo que é difícil. Vou fazer bem feito? Talvez não, cara. Talvez você não vai ser a melhor aluna da classe. E tá tudo bem, mas você tá lá, você tá estudando, você tá dando um exemplo para eles. Queria eu ser a Hermione. Mas se eu não puder ser, mas mesmo assim eu consegui fazer... Vai ser um exemplo pra eles. Mas acho que é isso, eu aceitei a minha incompletude. Nem sei se essa palavra existe, mas A a gente gente acabou tá de criar, fazendo ela gente. agora, bota no dicionário aí, Por Aurélio. favor. Aurélio, chama na como é que é o Mas nome? eu acho, olha, o que a Incompletude. Andressa falou, não tem nada tão constante quanto a mudança. Então, assim, meus filhos vão mudar, eu vou mudar, e não tem nada de errado com você perceber que hábitos antigos não é os mesmos hábitos que você tem agora. Que a Andressa do passado mudou, a Bruna do passado mudou. Exato. Que coisa boa saber que a gente pode mudar pro melhor, sabe? Buscar o Senhor, igual ela falou, buscar a força que vem do Senhor. Então, eu achava que não tinha dom nenhum. E assim, na escola, geografia, matemática, história, eu sou péssima em todos. Meus pais, às vezes eu via eles fazendo oração, e a gente é em 6 lá em casa. E aí, cada filho, eles falavam da necessidade, eu ouvia. E quando chegava na minha parte, era abençoar a Rebeca para que ela vá bem na prova de português, matemática, história. Então, assim, sentir o amor deles, me fazia querer ser melhor, mesmo eu não sendo a mais inteligente. Que amor. Então, eu sinto a mesma coisa pelo Pai Celestial. Eu amo tanto Ele, que eu quero ser melhor, uma filha melhor para Ele. Então, eu acho que vocês, como mãe, os filhos de vocês vão ver
o exemplo de vocês e falar, eu quero ser como minha mãe tá comendo melhor, eu também vou comer. Isso é meio que inconsciente, né? A gente segue a linha dos nossos pais. E o Senhor prova a gente também, né? A Gica teve uma, como é, gente? Rotavírus. Uhum. Ninguém tem rotavírus na vida adulta, a Gica teve. Mas 2 semanas atrás ela ficou muito ruim. E ela falou assim pra mim, em um dos dias que ela não conseguia beber nem água, ela colocava pra fora tudo, literalmente tudo que ela tentava colocar pra dentro, podia ser líquido. Ela falou pra mim assim, mãe, eu tô tão doente que eu tô pensando como deve ser quando uma pessoa tem uma doença como câncer ou qualquer outro tipo de doença tão forte assim. Como que essas pessoas conseguem ficar nessa situação? E eu falei pra ela, filha, olha como o Senhor prova e mostra, né? Falei, filha, há muito tempo eu tô falando pra você. Cuidado com que ela divide qualquer coisa com as pessoas. Cara, Come na mesma colher. Na mesma colher é bem nojento. Ui, depois do Covid Adolescente, você já foi adolescente. eu já fui tosca, assim, né? Que isso é coisa de gente tosca, meu pai do céu. E eu falava pra ela, para com isso e tal. E o Senhor mostrou pra ela por meio de uma doença. E ela teve compaixão também, aprendeu a ter compaixão de pessoas que passam por doenças muito difíceis. E isso fez dar um estalo nela, dela pensar o que ela falou pra mim, quanto será que é pra pagar uma nutricionista? Eu preciso comer melhor. E ela tá se esforçando pra isso. Então, às vezes, o Senhor também, ele mostra algumas coisas pra gente. Amiga, a gente tá falando pra caramba. A gente falou que a gente ia falar muito. Vamos Que a seguir o gente tinha que roteirinho. se combinar, Rebeca. A gente fala pra caramba, cara. O Thiago vai assistir isso aqui xingando a gente, tá? Não vou deixar, agora é a Bruna. Os nossos Thiago, o marido dela também é Thiago. Você quer ter problema na sua vida? Casa com um homem que tem nome bíblico. Nossa, menina! É difícil. Daniel, Thiago, gente. Thiago, entendeu? Bom, vamos para os últimos assuntos. Ok. Você tem um projeto maravilhoso que estava adormecido, ele já existia, mas agora tu não tem nada para fazer, né, Bruna? Tu não tem 3 crianças, tu não tem um mestrado para acontecer. Tu inventou de reaviver o Ouse Ser Bom e com muita categoria, porque o negócio agora virou sério. Virou sério. Pois é. O Ouse Ser Bom nasceu de eu compartilhar coisas que eu fazia com os meus filhos na reunião familiar no meu Instagram. Eu tô rindo aqui de nervoso de pensar que ainda se meteu nessa. Vá, continua. Pois é. Minha filha. Mas eu achei um nome maravilhoso do hino. Traz assim Já existia, ela Já só existia. inventou, Então, não tem nada pra isso fazer. foi 4 anos atrás. Eu comecei a compartilhar algumas coisas que eu compartilho a minha vida bastante no Instagram e as pessoas, cria um Instagram só pra fazer isso. Nossa, que ideia legal, por que você não cria um, tá, né? Então, 4 anos atrás eu criei um Instagram. Sentei com o Daniel, quero criar um Instagram, não sei o que a gente faz, Daniel, publicitário, né? Vamos fazer aqui um brainstorm, né? Chegamos no nome Ouse Ser Bom. Falei, nossa, legal e tal. Fomos olhar, não tinha ninguém com esse nome. Falei, é esse mesmo. Mas era assim, era um hobby, era uma coisa eu faço com os meus filhos e compartilho aqui. Na época eu também trabalhava na primária, então compartilhava o que eu fazia na minha primária e tal, e era isso. E aí, quando veio a gravidez do Samuel, que é o meu segundo, foi uma gravidez muito difícil e tal, falei, não dá mais pra fazer. E depois, não retomei. Mas sempre com aquele sentimento de... Eu tenho um sentimento de que todos nós recebemos dons diferentes do Pai Celestial. E a gente recebe justamente pra gente ser uma união. Cada um divide o seu dom e assim todo mundo se ajuda. Alguns mais, outras menos. Outros menos acontece. Tudo bem, né? Acontece, tá tudo certo. E aí, eu aprendi com a vida que a criatividade era um dom que eu tinha. Porque como ela é muito natural pra mim, eu achava que todo mundo tinha. E aí descobri que não. Aí eu falei, opa, isso aqui é um dom. Então, quando eu criei o Ouse Ser Bom, era a minha oportunidade de compartilhar o dom que eu recebi do Pai Celestial com outras famílias. E recebi, gente, muitas mensagens de mães, de professoras da primária, de, poxa, eu não tenho filhos e me tornei professora da primária, não tenho ideia do que criança gosta, que legal poder pegar isso aqui seu e tal. Enfim, foi um tempo muito bom, mas que parou e ficou lá no tempo. Só que nesses últimos 3 anos, eu continuava recebendo mensagem das pessoas. Bruna, volta, Bruna era muito legal, Bruna não sei o quê. E eu, gente, não dá na minha vida agora. Eu tenho 2 filhos, né? Tenho 3 filhos. Nossa, não dá. Não tenho tempo, não Mal consigo. a Bruna sabia o que ia rolar na vida dela. Deixa a menina. Pois vai, continua. Mas eu sempre tendo esse feedback das pessoas e sempre tendo um sentimento espiritual do Pai Celestial, que ele me chamava pra fazer isso. Várias vezes, aquelas aulinhas que a gente tem assim, o que você acha que o Senhor espera de você? O meu primeiro sentimento era sempre, isso. ouse ser bom, ouse ser bom, ouse ser bom. E eu tipo, Senhor,
não, agora não dá, não, agora não dá, Ana. Mas é isso que eu falei, depois de ter perdido o Daniel, eu olhei e falei, cara, não dá mais na minha vida. Tem que dar tudo. Tem que dar. E aí, veio as meninas do Marta Maria, gravei com elas. E elas, como têm filhos pequenos, usavam minhas atividades. Bruna, volta, Bruna, não sei o que. E eu, gente, como que eu vou fazer isso? Querida, Tá, semana que vem, tô aqui. Aí elas vieram me apresentar, o Faith Creators. E, Bruna, eles vão te dar estrutura pra você fazer e tal, vem, não sei o quê. E eu pensei, por que não? Né? Por que não? Eu não tenho nada pra fazer. Gente, tão me Pessoal, oferecendo segue lá, estrutura. use Ser Bom no Instagram. Segue, por favor. Segue, gente. Maravilhoso. No Prometo que Instagram e vocês no vão YouTube, gostar, né? Porque no no YouTube é YouTube. completo. Isso. Todas as tarefinhas com as crianças. Isso. Não precisa ser de igreja nenhuma. Pode ser de qualquer igreja ou sem Isso. igreja. É para mães e professores cristãos. Então, vai lá olhar, Serve pra prometo que todo você vai mundo. Os gostar. brasileiros é tudo cristão. É um ou outro que não é. Isso, mas isso mesmo. E aí eu senti que, cara, eu vou fazer e se não for perfeito, beleza, é o que eu posso fazer, mas eu não tinha mais o desejo de procrastinar coisas que eu sentia Deus me chamando pra fazer, sabe? Tipo assim, eu senti que quando o Daniel se foi, eu sacrifiquei aquilo que era mais importante pra mim. E a gente já conversou sobre isso. Eu sinto que foi um chamado de Deus pra ele ir. E eu sinto que eu aceitei esse chamado. Então, ele aceitou, mas eu também tive que aceitar. E então, se eu aceitei esse chamado que era o mais difícil pra mim, por que não aceitar outros chamados? E aí, gente, é Sua uma confiança acho que loucura. fortaleceu tanto no Senhor que você não tem mais medo. Não, E tudo dá tempo, né? não, e tudo, gente, eu faço Peça pra funcionar uma na pessoa loucura, ocupada mas que você vai conseguir. Aí peça pra desocupada que a desocupada que não vai dar. incrível. E assim, gente, é difícil, é muito difícil. Não vou dizer que minha Por vida isso, é fácil. pessoal, curte, compartilha, porque olha, eu uso na minha reunião familiar, é maravilhoso. E não só, poxa, vou fazer isso que o senhor tá me chamando, mas outras coisas, como eu sei que do outro lado o Daniel tá fazendo algum trabalho. E é o trabalho de compartilhar o evangelho. E eu gostaria muito de alguma forma, continuar trabalhando em conjunto com ele em alguma coisa. Então, eu encontrei no Ouse Ser Bom, talvez, essa oportunidade de ele tá compartilhando o evangelho do outro lado, eu posso fazer desse lado também. E eu sinto como se a gente estivesse trabalhando juntos, só que em lados diferentes. Não só isso, mas como eu falei, eu me perdi muito com a perda dele. E aí, poxa, quem é a Bruna? A Bruna sobreviveu por muitos meses nesse último ano, porque a Bruna precisava estar lá pelos meninos. Então, a Bruna mãe existia, mas a Bruna esposa já não existia mais. E a Bruna, quem era a Bruna? Não fazia ideia mais. E quando eu comecei a colocar em prática o Ouse Ser Bom, eu falei, nossa, aqui é onde eu consigo colocar tudo que eu tenho de bom dentro de mim em alguma coisa. Então, talvez o Ouse Ser Bom tenha sido um caminho para eu reencontrar quem é a Bruna. O que a Bruna vai fazer? Talvez não seja o Ouse Ser Bom o que eu vá fazer pro resto da vida, mas nesse momento foi algo que me deu um propósito de quem é a Bruna pela Bruna. E foi muito interessante porque nos últimos meses, digamos assim, que eu fiquei meio famosa Ficou. em vários âmbitos. Principalmente pelo que aconteceu com o Daniel. Porque mexe muito com as pessoas, né? Quando é assim uma coisa Eu não inesperada. conseguia tirar da minha cabeça. Eu não sei como foi pra Andressa, mas eu não conseguia tirar da minha cabeça. E eu cheguei no enterro, já tava chorando. Aí você começou a falar. Então, era uma coisa que mexeu com todo mundo. É uma coisa que mexe muito com as pessoas. Ensina muito as pessoas. Isso é uma coisa que eu sou grata do último ano. Eu vejo quanto várias pessoas vieram me trazer coisas que aprenderam, que mudaram, que cresceram com o que Começaram aconteceu. a levar a sério, viver a vida no presente, igual você falou. Porque eu lembro que eu tenho ela no Instagram, a gente se conhece porque nossos maridos serviram missão juntos. Então, eu lembro que todo festival de abóboras, como é que chama? Pumpkin Patches. Isso, todos eles tiravam uma foto, eles foram em todos, eles aproveitavam os momentos em família. E aqui é tão fácil a gente esquecer, a vida tá tão corrida, vamos ficar em casa, vamos descansar, vamos, sabe? Não levar, não registrar, não tirar uma foto. Então, assim, eles iam em todos, eles marcavam, tiravam fotos, faziam metas, faziam tradições familiares. Isso é tão importante porque a gente não sabe se vai ter o amanhã.
entendeu? A gente não sabe hoje. a gente não sabe se a nossa família vai estar junto amanhã. É. Então, eu tenho isso em exemplo da Bruna de falar assim, eu preciso viver o hoje com os meus filhos, porque amanhã o Senhor que sabe, né? A gente não controla. E Nada. sacrificar aquilo que o Senhor requer de você, não ter medo de... Uma vez eu escutei uma coisa que eu sempre penso, quando tá tudo escuro e você precisa dar um passo e você não sabe o que tem na frente e você tem aquele receio de colocar o pé, é nessa hora que você tá exercendo a sua fé. Você pode estar exercendo a sua fé quando você está vendo um passo na frente do outro e você vê a mão do Senhor te ajudando ao mesmo tempo. Você está exercendo a sua fé. Mas você exerce ainda mais quando fica tudo escuro E e você tem que sente continuar. aquela vontade de colocar o pé. E aí você tem aquele medo. É nessa hora que você tem que usar o máximo de fé que você tem para colocar o pé e tem que continuar. E às vezes as com pessoas medo mesmo, né? Eu acho perguntam, que isso que é fé. Às vezes as pessoas esperam estar tudo bem, as coisas estarem para poder começar a viver a vida ou para começar a agir com fé. É o que eu tava Não fazendo vai com o Ouse acontecer. Ser Bom. Era o que eu tava fazendo, procrastinando um chamado que eu tava recebendo do Senhor há anos. Não, agora não é a hora, não agora. E agora é a hora, gente? Agora é a Agora hora. que não era a Agora hora. que não era hora. Mas assim, é o que tem me fortalecido, é o que eu me sinto servindo outras pessoas. É o um que eu legado para os sinto. meninos também. É um legado para os meninos, é o que eu sinto. Poxa, eu tô fazendo aquilo que o Senhor gostaria que eu fizesse. É o que eu sinto que eu tô trabalhando junto com o Daniel. Você sente assim, quando você abençoa as pessoas, Deus te abençoa também? Ah, com certeza. Então você sente Com essa... certeza. Porque nas redes sociais, às vezes, é um pouco difícil você ver o resultado instantaneamente. Às vezes com comentário, tudo. Uhum. Mas quando você tem aquelas visualizações, você não tem ideia de quantas pessoas estão assistindo e quantas estão sendo impactadas com aquela experiência que vai fazer na reunião familiar, na primária. Então, quantas... É uma sementinha, entendeu? É. Você não sabe quantos frutos vai dar. Sim. Eu acho que o suporte também, né, que você tem hoje nós estamos gravando no mesmo lugar, né? Aqui que a gente tem da Aliança do Brasil também, de Uhum. edição, de pessoas suas amigas, que te ajudam com a sua ala, as pessoas da sua ala que te ajudam a ficar com as suas crianças também. Uhum. É tipo, como é que eu posso dizer não para algumas coisas se eu tenho todo esse suporte, né? Uhum. Eu sei que a gente tá muito estourada já no tempo, Eu né, acho que amiga? sim, é. Mas, como tem sido o teu sentimento? Você sabe que eu vejo o seu bispo, eu encontro com ele, eu até me emociono quando eu falo dele, de todas as pessoas da sua ala, porque eu vi Sião. Eu vi Sião ali, te ajudando. Eu acho que a melhor imagem que tem na minha cabeça é a Bruna com os seus 3 filhos e toda uma ala, todos seus amigos te dando suporte, segurando as suas costas para que você não caísse. Como que tem sido hoje para você, apesar de... A gente sabe que esfria, né, para todo A mundo, vida segue. segue para todo mundo. Como que tem sido o teu relacionamento? Porque eu acho que vai ser um relacionamento de muita gratidão pro resto da vida. E você, com o Ouse Ser Bom, você tá devolvendo isso para as pessoas. Não só para sua ala, mas para todo mundo. E eu sinto... Eu dou aula para primária, né? Eu e a Gica, então a gente assiste seus vídeos semanalmente, a gente sabe o quanto abençoa a nossa vida, pra gente abençoar a vida dos pequenininhos também. Como tem sido esse momento agora? Isso tudo. Vou contar uma experiência que aconteceu na nossa vida. Quando o Daniel faleceu foi em julho e as aulas aqui começam em agosto, né? O ano letivo começa em agosto. E 2 semanas depois, ou 3 semanas, agora não lembro bem ao certo, a gente teve uma reunião com a professora dele, pra conhecer a professora dele. E ele estava entrando no 1º ano de escola dele, né, no kindergarten. E a gente fez a reunião com a professora, conheceu a sala e tal, e daí enquanto eles estavam distraídos, eu chamei a professora num canto e falei, olha, aconteceu isso na vida do Benjamin. Então, ele talvez seja uma criança que eu preciso que você fique um pouco mais de olho, me avisa se você vê algum comportamento diferente dele e tal, mas eu acho que é importante você saber o que aconteceu. E aí contei pra ela. E ela, gente, é uma senhorinha, Mrs. Cox. Ela, não sei, ela não vai assistir isso. Eu vou mandar pra você, Mrs. Cox, a gente te ama. Ela é uma senhorinha, assim, que o amor transborda dela, assim. Só de chegar perto dela, você já sente o amor. E ela se emocionou enquanto eu tava contando o que tinha acontecido com a nossa família. Mas assim, muitas pessoas se emocionam e tal, e tá tudo certo. Mas ela não falou nada. Ela só se emocionou, ela me abraçou e disse, tudo bem, se eu ver alguma coisa eu te aviso. Beleza. Passamos todo o ano letivo. Terminou o ano letivo,
Uma semana depois que as aulas tinham terminado, o Benjamin fez um desenho para ela, fez um cartão. Mamãe, quero entregar para Mrs. Cox, Ana. E aí, as aulas já tinham terminado, então eu mandei uma mensagem para ela. Olha, o Benjamin fez um cartão, você ainda tá na escola, a gente pode ir aí te entregar? E tava lá, tô aqui, pode vir. E a gente foi. Então só tinha ela, Benjamin e eu na sala. E aí, o Benjamin entregou para ela e ela tava muito, muito, muito emocionada. E eu falei, nossa, né? Benjamin foi um aluno muito especial para ela, né? E aí ela veio me abraçar. E ela falou para mim, eu perdi o meu marido. E a minha filha mais nova tinha a idade do Benjamin. E ela também estava começando o kindergarten. E a professora dela foi maravilhosa para ela nesse período. E eu sempre tive o desejo de poder retribuir isso que tinha acontecido para nossa família. Hoje ela é bisavó. Então, ela estava quantos anos esperando para poder retribuir? Ela falou, quando eu escutei a sua história, eu vi a mão de Deus e eu pensei, Deus está me dando a oportunidade de retribuir. Ela falou, eu fiz tudo o que eu pude pelo Benjamin, eu dei todo o amor que eu podia para ele nesse ano e eu sinto que Deus me abençoou quando eu pude retribuir aquilo que eu recebi um dia. Então, é difícil entender as vontades de Deus para nossa vida, né? Muito difícil, às vezes. Mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus tirou o Daniel nesse momento para que o Benjamin pudesse entrar nessa escola nesse momento. Para que essa mulher que estava há quantos anos esperando uma oportunidade de retribuir o que ela recebeu um dia pudesse retribuir. E é um ciclo, né? O Senhor não cuida da Andresa individualmente, não cuida da Rebeca individualmente, não cuida da Bruna individualmente. Cuida de nós individualmente, mas cuida de nós como Sião, em conjunto, como uma grande família, somos todos filhos dele. Quando a gente cuida dos nossos filhos, a gente quer que todos se amem, que todos se unam, que todos... Eu sempre falo em casa, a gente é um time. Que todos trabalhem juntos. E é assim que Deus trabalha com todos nós. Tem coisas que acontecem na minha vida que eu não gostaria que tivessem acontecido, mas que elas servem para me ensinar certas coisas, para ensinar meus filhos certas coisas, para dar oportunidade para outras pessoas servirem, para retribuir, como no caso dessa professora, uma oportunidade de retribuição dela, de gratidão dela. Então, é difícil aceitar, eu não vou mentir para vocês, não é fácil. Não é fácil eu aceitar o que aconteceu. Não é fácil eu continuar no caminho de Deus pensando que, poxa, Deus levou meu marido. E eu sinto claramente que foi um chamado que ele recebeu. Então, claramente Deus chamou meu marido. Não é fácil aceitar, mas a gente tem a capacidade de aceitar. Se a gente quiser, se a gente escolher isso. A gente precisa sair da zona do só vou, da zona em cima do muro e escolher as coisas. E as pessoas me perguntam, Bruna, como que você consegue? Nossa, você mora nos Estados Unidos, você não tem família. Como você faz as crianças, a casa, estudar, trabalhar, gravar, tudo. O como? Eu falo, gente, eu não sei, mas eu sei que eu posso. E eu faço. E não é preguiçosa mais, né, amiga? A gente não é mais preguiçosa, agora a gente é do babado. E com a ajuda de Deus, a gente pode qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. E é difícil aceitar os planos dele, é difícil. Mas tem certas coisas que a gente só vai aprender passando. Eu falei aqui sobre perfeccionismo das mulheres, submissão, o medo de errar. Essas coisas impedem muito mulheres de fazer coisas. E eu acho que uma quarta coisa que eu consegui pensar é o medo de sentimentos ruins. Eu tinha muito isso. Medo de enfrentar sentimentos ruins. E nesse último ano, teve, por exemplo, datas que eram mais difíceis. Eu tentei fingir que essas datas não existiam. Ou tentei, vou fingir hoje é um dia normal. Não funcionou. Eu fiquei mal por semanas, ao invés de ficar mal naquele dia, eu fiquei mal semanas, porque o nosso organismo reage. A tristeza. E foi isso que eu aprendi. Quando eu sinto que eu preciso sofrer,
eu me exponho, eu permito com que eu entre profundamente, se eu precisar, Pra na que passe, tristeza. aham. Só que aí é como se eu tivesse emergido num lugar de escuridão e eu vou sentir muito, 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 muito aquilo. E aí tem uma luz que se acende de dentro de mim e ela vem de dentro e ela volta a iluminar as coisas em volta. E essa luz é a luz de Cristo, que todos nós nascemos com ela dentro da gente. Então, a gente deixa de fazer coisas porque a gente tem medo de errar. A gente deixa de fazer as coisas porque a gente acha que não vai ser perfeito. A gente deixa de fazer coisas porque a gente se coloca numa posição de submissão. E muitas vezes a gente deixa de fazer coisas porque a gente não quer se expor a sentimentos ruins. Mas, gente, sentimentos ruins fazem parte da vida. E às vezes eles ensinam coisas que outros sentimentos não seriam capazes de nos ensinar. Então, não ter medo de se expor e de, se você precisar... Gente, como eu tô falando, às vezes eu me sinto entrando numa escuridão absoluta e profunda, é um lugar onde não tem nenhuma luz. E aí, essa luz vem de dentro, porque ela existe dentro de cada um de nós. Então, e é aquilo que daí eu sofro naquele momento, naquele dia, e depois eu ressurjo. E aí vem uma força de algum lugar que a gente não sabe. Então, quando eu tento evitar esse sentimento, se arrasta por semanas. Mas Acho que quando isso eu me é até bom para as permito... pessoas saberem lidar com luto. Porque a pessoa quer fingir que não aconteceu. Eu perdi minha mãe, mas não aconteceu nada. Então, assim, você passar por tudo isso e saber, eu posso ficar triste, eu posso ter momentos difíceis. Lindo. E às vezes a gente Depois se dessa expõe... história, o que mais falar, né, Andressa? Você tá aqui chorando. A gente se expõe muito a sentimentos felizes, né? Nossa, eu vou vir aqui, eu vou aproveitar tudo que tem, eu vou ser muito feliz. A gente embarca de cabeça e às vezes a gente foge de sentimentos ruins. Só que, é isso que eu falei, tem coisas que só o sentimento ruim pode ensinar pra gente. E a gente precisa passar por ele, não ter medo de errar, não ter medo de passar pelo sofrimento, não ter medo, porque a gente tem Jesus Cristo com a gente. E a gente tem uma luz que a gente nasceu com ela dentro de nós por sermos filhos de Deus, que vai te tirar daquilo, que vai depender da sua escolha, vai depender da sua escolha. Você pode escolher se agarrar no ruim ou se agarrar no bom. Então você precisa, eu vou escolher me agarrar no bom e ter a confiança de que eu tenho a luz de Cristo. E ela vai me sustentar, ela vai me tirar daqui. Mas não ter medo de passar pelas coisas. O medo impede a gente de crescer, de progredir, de ser aquilo que Deus espera que a gente seja. Gente, eu acho que essa conversa foi pra mim. Pra vocês também que estão aí em casa. Foi sensacional. Mas obrigada, Bruna. Nossa. Eu tenho falado uma coisa com a Bela, a gente vai entrevistá-la hoje, desde que ela voltou da missão. É outro episódio, tá? É só um spoilerzinho aqui. Mas Deus não desperdiça nenhuma dor. Nenhuma dor. Então, a dor da Bruna de perder o Daniel serviu para a professora do Benjamin, serviu para mim, serviu para você, serviu para você. Ele não desperdiça nenhuma dor. A dor de quando eu estou atrasada para algum lugar, você está atrasado e o ônibus passa e você não conseguiu pegar aquele ônibus. Não vai ser desperdiçado. Nenhuma dor é desperdiçada. Nada é por acaso. Eu tenho pensado muito sobre essa palavra desperdício esses últimos dias. Desperdício de comida, desperdício de água, desperdício de tempo. E se a gente for olhar para a grandiosidade que é Deus, nada foi desperdiçado. Até um vulcão que a gente fala serve para quê? Vai estudar para ver para que serve, querida, aquele vulcão que está ali? Nossa, mas por que tem esse bicho aqui, essa minhoca não presta para nada? O Senhor desperdiçou o tempo dele fazendo uma minhoca. Vai pesquisar, meu amor, para que serve aquela minhoquinha nojentinha ali? Nada para o Senhor é desperdiçado. E a dor não seria desperdiçada. O luto não seria um desperdício também. Tudo é para um plano muito maior do que a gente imagina. Amiga, muito, muito, muito obrigada. Obrigada por você ter aceitado vir até aqui. Um abraço. Vir até aqui conversar com a gente. Obrigada, Rebeca, por estar aqui. Esse nome é bonito, né, Rebeca? Rebeca. Acho chique. Você O meu, Andresa. Andresa.
Ah, é bonito também. Ai, É que gente, Rebeca tem uma lembra é que força, poderoso, né? né? Andresa. Eu já falei que se eu tivesse que mudar de nome ia ser Emily. Emily Rocha. Não sei porquê, desde Nome pequena. artístico. Nome artístico. Emily, pode me chamar de Emily. Eu vou pros restaurantes, boto seu nome como, senhora? Emily. Aí Restaurante aqui chama nos Estados Emily, ela nem tchon, que Porque as pessoas falam Andresa, eu coloco lá, né, Andresa. É difícil Aí o cara fica entender nosso Andresa, nome. Eu sou Emily. Andresa, Alessandra, Amanda, Andressa, qualquer coisa. Tudo bem. Muito, muito obrigada. Muito obrigada pelo nosso primeiro episódio gravado. Tô animada, juntas. gente. Se eu já tô chorando agora, imagina depois. Já tô até pensando, ao invés de um, ser 2 por mês, viu? É, Não sei não, Vamos viu? ver, Esse vamos papo ver. aqui, tá bom. vamos Rendeu, ver, né? diz pra gente o que vocês acharam desse papo de mulherada aqui. Não falando do Thiago. O Thiago é incrível, ele é divertido, tudo, mas... Não se compara, Thiago. Mas, Thiago, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que tá em casa. Sigam o Ouse Ser Bom. Sigam o Ser Bom, gente. E não só sigam, mas façam as atividades que a Bruna ensina lá. São atividades que vai ajudar seu filho a sair daqui pra cá, tá? Eu aviso logo que vocês vão se surpreender quando ver o crescimento dos seus pequenininhos em casa. A gente subestima não só a capacidade das mulheres, mas muitas vezes das crianças também, gente. As crianças têm uma capacidade gigantesca. E você só precisa ter o jeitinho ali de ensinar. E no Ouse Ser Bom, eu faço vídeo diretamente para as crianças. Se você não sabe ensinar sua criança, tá ali o meu vídeo pronto, eu ensinando para sua criança. E se você... eu gosto de fazer atividade, eu gosto de montar e tal, eu faço um vídeo te ensinando a fazer as atividades. Então, assim... Ouse Ser Bom bem completo. todos. Prometo Tem que eu tô vídeo- usando tudo que eu tenho de bom pra fazer aquilo lá. Tem vídeo toda semana. Isso que eu ia perguntar. Toda semana. Segunda-feira vai o vídeo das crianças. Na terça-feira vai o vídeo que é mais pros adultos. E nos outros dias vai os cortes de cada história. Porque normalmente no vídeo da segunda-feira eu conto 3, 4 histórias. Então daí depois eu separo as histórias. Você pode usar uma história específica se você quiser. Pra criança pequena também E é você legal. tá no YouTube, Instagram e... No YouTube e no Instagram. Nos dois. Procura lá Ouse Ser Bom que Ouse vocês Ser vão Bom. achar e sigam que eu É Ouse com prometo S, que- viu, gente? Não É. escreve com Z, não, tá? É Ouse com S, que não vai escrever com Z, não vai achar, fala, gente, ué, tá Cadê? aqui, ó, Ouse. Não, mas acho que vai ter o link, né? Tem o link, tudo bonitinho. Isso. Gente, obrigada por ficarem aqui com a gente. Nossa ideia é fazer 40 minutos, mas a gente já viu que é babado, né, amiga? A gente ficar 40 minutos só. Eita, a Vamos gente fala ver. muito. Obrigada, Bruna. Obrigada, Rebeca. Gente, até semana que vem. Beijo!